Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a partir do versículo 5. Acharam aí? Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro aí do Novo Testamento. Na bênção. Amém. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. A tua mulher, Isabel, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Amém? Repete comigo antes de sentar. A tua oração foi ouvida. Amém? Podem sentar. Hoje eu quero nessa palavra, nesse trecho, de apesar de estar no Novo Testamento, início do Novo Testamento, mostra uma atitude que é concernente à lei ao Antigo Testamento. Pois nós vemos aqui um começo do Novo Testamento. E vemos então a descrição desse sacerdote Zacarias, e que pede a Deus, ora a Deus, e faz um pedido ao Senhor, pois ele queria ter um filho. E como diz aqui na palavra, já eram ambos, ele e a sua mulher Isabel, avançados em idade. E se eles estavam pedindo um filho, eu creio, não está aqui escrito, mas nós cremos, que esse pedido não foi um pedido agora, momentâneo, nesse instante, nesse dia específico. Dá para nós entendermos que se estão avançados em idade, é uma petição que vinha já há tempos. Amém? E aqui efetivou, teve a resposta de Deus. E essa resposta veio no momento em que ele oferecia sacrifício, incenso ao Senhor. E eu quero, para que nós possamos entender hoje, trazer algumas verdades a respeito da oração. Amém, meus irmãos? Para nós entendermos algumas verdades bíblicas do Senhor a respeito da oração, que é algo que nós precisamos ter latente em nosso meio, como cristão, como filhos do Senhor. Nós sabemos, em Hebreus, nós vemos muito a respeito disso, tenho repetido, em Hebreus 10:1, que nos fala que a lei, a antiga aliança, ela mostra apenas sombras daquilo que é real para nós hoje. E essa palavra nos mostra algo, que é o altar de incenso. Vemos também Davi, em um salmo, nos dizer e nos mostrar que a oração é como incenso agradável ao Senhor. Então nós vemos aqui que nós chamamos de tipologia bíblica. Ou seja, o altar de incenso, aquilo que Deus colocou ali no santuário, colocou no tabernáculo, para tipificar para nós hoje a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor. Isso tem que estar inerente a cada momento, a cada instante, sobre toda a nossa vida. Então nós vamos aprender algumas verdades em cima disso.
Porque nós precisamos saber e entender que quando nós pedimos, Deus responde. Amém? Quando nós estamos pedindo, clamando, Deus responde. Hoje na escola bíblica, estamos estudando o livro de Atos e aprendemos também a questão do tempo de Deus. Assim como aconteceu com Zacarias, Deus tinha um momento exato para responder à sua oração. E nós precisamos também entender isso nas nossas vidas. Temos que pedir, podemos pedir, Deus nos dá liberdade de orar e pedir, mas nós temos que entender que a resposta vem no tempo de Deus. Mas algumas verdades bíblicas nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Então, nós vemos aqui uma tipologia. Então, quando fala a respeito do altar de incenso, está falando de oração, de intercessão. E vamos então pegar comigo, rapidinho, voltemos um pouco na Bíblia. Vamos agora, ali no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, eu quero estar pegando com os irmãos e trazer algumas verdades para nós nesta noite. Amém? Na bênção, meus irmãos. Êxodo, capítulo 30. No capítulo 30, aqui Deus dá as instruções, né, para que seja feito o altar de incenso. Dentre várias instruções a respeito do tabernáculo, de tudo aquilo que continha os seus móveis e utensílios, aqui nesse capítulo 30, Deus fala a respeito do altar de incenso. E quando nós falamos de altar de incenso, entendemos para a nossa vida hoje a oração, a nossa intercessão, os nossos pedidos, os nossos clamores. Então, capítulo 30, acharam aí em Êxodo? Amém? Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o fará. Agora o versículo 3. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Esse é o primeiro ponto que eu quero pegar com vocês. Esse é o altar, Deus deu e especificou como deveria ser. Então eu quero que nós venhamos a entender esse princípio de Deus. O primeiro princípio com relação à oração nas nossas vidas. A oração tem um local específico para que ela possa ter efeito. A oração tem um local. Eu não estou falando agora de um local físico. Na antiga aliança era um local físico. Para nós é outra coisa. Quando nós falamos aqui desse altar de incenso, ele feito de madeira de acácia, coberto de ouro puro, e na Bíblia a tipologia, sempre quando tem madeira, fala da humanidade daquilo que nós somos como seres humanos. Quando fala de ouro, está falando da glória, da divindade, está falando da glória e divindade de Deus. Amém, meus irmãos? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender com relação à oração, fazendo a comparação ao altar de incenso, é que existe um local, uma maneira de eu colocar os meus pedidos e as minhas orações. E esse local chama-se Jesus Cristo. Amém? Esse altar, como outras coisas, outras peças dentro do tabernáculo, dentro do templo, tipifica, mostra a pessoa de Jesus. Sendo homem, madeira de acácia, mas com todo o poder e glória, porque ele é Deus. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro ponto para nós entendermos a respeito da oração, a nossa oração tem um endereço. A nossa oração tem um local onde deve ser entregue. Assim como eles levavam na antiga aliança o incenso, e é nítido na palavra, o sacerdote entrava com o incenso, pegava os pedidos de todo o povo e levava como incenso agradável ao Senhor para queimar no altar de incenso. Então as nossas orações, os nossos pedidos, ele tem um local, tem onde nós depositarmos os nossos pedidos e as nossas orações. E esse local chama-se Jesus Cristo. Amém? Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Filho do homem, que é Deus. Então esse é o primeiro princípio de Deus para as nossas vidas. Então, nós não podemos depositar os nossos pedidos e orações em cima de um altar feito somente de madeira.
Ou seja, em algo somente humano. Porque se fizermos isso, vai queimar. Porque madeira queima com o fogo. A madeira, nesse caso, está protegida pela glória, pela divindade que é Jesus Cristo. Então só há um nome em toda a terra que nós devemos pedir e clamar e orar. É em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não há outro local, não há outro nome, não existe mais nada que possamos usar para que possa atingir o objetivo. Então, se na antiga aliança, o altar, o incenso, tipifica a oração, a intercessão, o pedido, o clamor, há um local onde nós vamos depositar os nossos pedidos. Nós vemos no Evangelho de João, Jesus mesmo falando. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, será concedido. Amém, meus irmãos? Então tem um nome, tem um local. Esse é o altar de incenso para nós. Então é Jesus, é no nome dele que nós podemos pedir e clamar. É interessante que no próprio Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele mostra, ele não precisava dizer isso, mas ele mostra para nós essa verdade, para que nós venhamos a entender. Vocês conhecem essa história. Jesus estava em outra cidade. Quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, daqui a pouco morreu. Lázaro morreu. E ainda diz que Jesus ainda demorou alguns dias naquele local, até chegar lá. Quando chegou, sua irmã veio correndo ao seu encontro. Falou, ai Jesus, ô Senhor, se tivesse aqui. Ele falou, não se preocupe. Ele apenas dorme. Aí perguntou, onde colocaram ele? Ué, óbvio, 3 dias, onde colocaram? Morto. Na sepultura. Ele falou assim, antes de pedir para remover a pedra, ele diz uma coisa para que nós venhamos a entender. Senhor, Pai, ele fala com o Pai, nesse momento eu peço para que todos vejam que se eu peço, o Senhor atende. Amém, meus irmãos? E ali ele pede, executa uma ordem, Lázaro sai, e ele sai. Então o primeiro princípio de Deus para nós precisamos entender que nós, como crentes no Senhor, crendo no que o sacrifício que Jesus fez por nós, há um altar de incenso nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E esse altar de incenso hoje chama-se Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos. Por isso, o primeiro ponto, nós devemos sempre orar a Deus, ao Pai, pedindo em nome de Jesus. Ponto final. Ah, não precisa pedir nem nome desse, nem daquele, nem do outro, nem de fulano, nem de ciclano. Há um somente nome. No tabernáculo, só havia um altar de incenso. Na bênção, vamos continuar para entender os princípios de Deus. Continuando aqui. Versículo 4. Vamos para o 5, porque aqui está falando somente da construção. No versículo 5. Fará varais de madeira, de acácia, e o cobrirás de ouro. Versículo 6. Porá o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Amém. Esse é o altar de incenso. Ele tinha um local específico para ele. Ele não ficava à deriva em qualquer lugar dentro do tabernáculo. Ele não ficava, olha, eu não sei onde eu ponho esse aqui, põe num cantinho ali. Não, ele tinha um local específico. Ele estava diante do véu do templo, onde faz separação do santo lugar ao santíssimo lugar, onde a Shekinah e a glória de Deus se manifesta. Então, mais um ponto para nós entendermos. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós pedimos e fazemos as nossas orações, ele está diante do Pai. Amém, meus irmãos? Ele está na presença do Senhor. É interessante que se nós pegarmos no livro de Hebreus, não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas só para nós entendermos, fala-se que no livro de Hebreus, o escritor dos Hebreus nos mostra ainda que no dia da expiação, uma vez por ano, esse altar de incenso ainda era levado para além da cortina do templo, além da separação. E nós podemos entender que Jesus, para ele não há separação alguma, e ele rompeu o véu que separava, já não separa mais.
Amém, meus irmãos? Então existe sim uma pessoa, um homem, que fez em nosso lugar o sacrifício que era necessário e intercede. É homem e Deus ao mesmo tempo. Está sentado à direita do Pai. Amém, meus irmãos? Podemos ver isso nitidamente no livro do Apocalipse. Marca aqui, depois voltemos aqui em Levítico, mas vamos ali no livro do Apocalipse, agora no finalzinho da sua Bíblia. Vamos entender, eu quero que você pegue comigo o capítulo 5 do livro do Apocalipse, no versículo 8. Para nós entendermos a questão da nossa oração. Ali na ilha de Patmos, o próprio Senhor Jesus mostrou e revelou a João muitas das coisas que há, que era e há de vir. E nós vemos aqui a respeito das nossas orações. No capítulo 5, no versículo 8. Amém? Acharam aí? Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém, meus irmãos? Quando o Senhor mostrou para João na ilha de Patmos o que estava acontecendo lá na presença, no trono de Deus, ele falou assim: estavam ali os 4 seres viventes, que são os 4 evangelistas, e também os 24 anciãos. Depois nós entramos nesse detalhe, mas já ensinamos aqui o livro do Apocalipse. 12 representando a aliança do Velho Testamento, 12 representando a igreja do Senhor viva hoje. Amém, meus irmãos? E traziam 2 coisas: uma harpa, que simboliza o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? E taças com o quê? Com incenso. E o que é esse incenso? A oração do justo. Amém, meus irmãos? Para ficar um pouquinho melhor assim, para você não repetir ao Léo, vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: a sua oração é ouvida por Deus. É ouvida por Deus. Amém, meu irmão? Está lá na sala do trono, meu irmão. A sua oração, o seu pedido. Meus irmãos, às vezes nós não temos nem noção. É palavra, é garantia de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, a nossa oração está na sala do trono, que nos dá livre acesso ao Pai. Amém? E olha só o que acontece na sala do trono. Um pouquinho mais para frente, Apocalipse mesmo. Vamos ali no capítulo 8. Então nós vemos os 24 anciãos com as taças cheias de incenso. Fala assim: incenso é oração. Calma. Porque daqui a pouco, misericórdia, vai ter gente indo comprar aí uns incensos, sentando, tal, entrando em alfa, fazendo oração. Não, meu irmão. Misericórdia. Nós vamos chegar lá. Eu vou explicar para vocês hoje, vão trazer à luz a palavra, o que é o incenso. Mas as nossas orações são como incenso agradável às narinas do Senhor. Amém? E o que acontece com as nossas orações? Aí o anjo fala assim: vem cá, João, dá mais um pulinho aqui. Entra aqui e verás. E olha só, no capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, quer dizer, abriu aquele livro que nós lemos ali no capítulo 5, que tinha selado algumas verdades de Deus. Abriu o 7º selo. Amém, meus irmãos? Fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Gente, presta atenção nos detalhes da palavra. Quando abriu o 7º selo, que nós vamos entender o que é quando a nossa oração realmente transforma em poder de Deus, os anjos já sabiam. A hora, eu imagino aquela anjarada lá assim, é o 7º selo. Ficou em silêncio absoluto, porque eles sabiam que viria algo que está narrado agora a seguir. Vamos lá? E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Quem é o altar de ouro que está diante do trono? Oh, glória! Quem é os santos? Pastor, eu não sei se eu fui canonizado ainda.
Santos somos nós, meus irmãos. Santos são os escolhidos do Senhor. Santos são aqueles que levam a marca da promessa. Amém? Santos são aqueles que têm o carimbo. Esse é meu. Santo quer dizer separado para Deus. Amém, meus irmãos? Santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Santos somos nós. Todo aquele que confessa, que crê no coração e confessa com os lábios, são do Senhor Jesus, são santos do Senhor. As orações dos santos. E vamos ver o que acontece? E da mão do anjo sumiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém, meu irmão? Quando nós oramos, a nossa oração de maneira correta, colocando no altar de incenso, que é a pessoa de Jesus, que está na presença do Pai. O Senhor, o Pai, manda fogo. Amém, meus irmãos? E o que esse anjo fez? Gente, que coisa maravilhosa. Sabe o que ele faz? As nossas orações estão subindo, o seu pedido está indo, o seu clamor está indo. A sua oração não é em vão. Amém? Fala para o seu irmão do seu lado, a tua oração não é em vão não, meu irmão. Amém? Eu não sei que hora, mas vai ter um momento em que o Pai vai falar. Eu não sei se é o Gabriel, se é o Rafael, se é o Mauriciel, é algum El, né? Vai chegar lá e falar assim, é agora. Manda ver. E o anjo pegou o incensário. Eu vou fazer aqui a encenação. A hora que Deus mandou fogo, ele pegou o incensário, ó. E mandou para onde? Para a terra. E ali houve fogo, houve terremoto. Meu irmão, quando Deus age, Ele mexe com as estruturas. Quando Deus responde, Ele mexe com as estruturas. Quando Deus responde a oração do santo, Ele mexe em tudo aquilo que está organizado. Ele desorganiza para que o seu poder opere. Amém? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam presos lá, eles começaram a murmurar, reclamar? Não. Começaram a usar a harpa, louvor ao Senhor, e começaram a orar a Deus. Já passava da meia-noite, todos os presos estavam ouvindo. Amém, meu irmão? E aquela oração deles foi subindo, foi subindo, foi subindo. De repente, o Pai dá ordem. Manda ver! O que aconteceu? Os alicerces tremeram. As portas se abriram. Aquilo que era estável tornou-se instável diante do poder de Deus. Amém? E esse é o princípio de Deus. Então nós já vimos com o princípio da oração, que existe um local, existe um endereço para você depositar as suas orações. Amém, meus irmãos? E nós entendemos também que a oração será levada à presença do Pai, porque esse altar de incenso está diante do trono, que tipifica na antiga aliança a arca da aliança. E havia um véu que separava, mas já não separa mais. Vamos voltar em Êxodo. Depois a gente vem em Apocalipse aqui. Vamos juntando as pecinhas. Vamos lá, volta em Êxodo 30 novamente. Então nós vimos que nós devemos orar. Existe um endereço para a nossa oração. Nós vimos também que a nossa oração será sempre atendida, será levada à presença do Pai. Não existe uma oração que não seja levada à presença do Pai. Amém, meus irmãos? A não ser que a sua oração não seja incenso que o Senhor determinou. A bênção, que daqui a pouco eu vou estar falando aqui. Porque também existem falsos incensos. Nós vamos entender. Vamos continuar. Versículo 7. Arão queimará sobre ele incensos das especiarias a cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Mais um ponto para nós entendermos a respeito de oração. A nossa oração, meu irmão, não é eventual, que infelizmente acontece no nosso meio. As nossas orações têm que ser diárias. Amém? Fala assim, minhas orações devem ser diárias. Aqui é muito bem claro. Nós precisamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas.
Amém, igreja? Desde a reforma, já houve o mover de Deus, trazendo a realidade do sacerdócio pleno da igreja do Senhor. Ou seja, nós, como está na carta de Pedro, nós somos sacerdotes do Senhor, nação santa. Você crê nisso? Amém? Se nós somos sacerdotes, nós viemos aqui, entendemos, aqui Arão representa o sacerdócio. Ele está falando, olha, todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. E nós vemos isso, Deus gosta, meu irmão, Deus ama estar em comunhão conosco na viração do dia. É por isso que lá no Éden, antes de entrar o problema, o pecado, o nosso pai encontrava-se com Adão e Eva na viração do dia. Amém? Tomava café da manhã e o cafezinho da tarde. Todos os dias. E ele espera de nós isso. E esse é mais um princípio para nós. Meus irmãos, nós temos que arrancar tudo aquilo que está bloqueando o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A oração para nós tem que ser todos os dias. De manhã e à tarde, de preferência. E não quero que você pegue isso como uma única certeza e verdade. Não, é no mínimo. Porque nós sabemos, por exemplo, que Daniel orava 3 vezes no dia. E vemos outros que oravam ainda mais. Amém, meus irmãos? Mas pelo menos, na viração do dia. Porque o altar de incenso não podia faltar incenso na parte da manhã e na parte da tarde. Não podia. A primeira coisa de manhã era arrumar o menorá, abastecer de óleo. Depois, incenso no altar. Amém, meus irmãos? À tarde, vamos acender as lamparinas que apagaram. Antes de acender, incenso no altar. Amém, meus irmãos? Então, outro princípio de Deus com relação à oração é todos os dias. Nós precisamos tirar da nossa mente essa questão de que eu oro quando eu preciso. Tudo errado. E geralmente é assim, né? Nós temos aqui, na sexta-feira, um dia específico, em que nós oramos como igreja. Nós vamos estar falando disso também. E é interessante, porque tem irmãos que só aparecem a hora que dá problema. Aí vem na oração na sexta-feira. Bem, mas vira crente fervoroso. Aí resolveu o problema, esquece também. Porque sempre eu tenho algo a mais. Sempre eu tenho problemas para resolver. Sempre eu tenho meu horário específico. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte. Jesus está presente em todos os lugares. Amém? Nós temos uma oração na sexta-feira aqui, em comunhão como igreja. Mas você, na sua casa, você tem que tirar um momento a sós, você e Deus. Meu irmão, ele não está pedindo de uma quantidade de tempo. Ele está pedindo o tempo específico e bom. Chega de crente camelo. Conhece o crente camelo? Vem na igreja um dia, abastece, enche o bucho, maravilha, mais 40 dias de caminhada. Ai, não preciso mais nada. Enchi. Ai, agora eu vou embora. Estou com o bucho cheio. Não, meu irmão, Deus não quer crente camelo. Nós temos ali todo dia. Amém? A porção do maná era diário. A porção que Deus tem para nós é diário. É o nosso vocacional, é aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que Deus vai mostrar o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. É aquilo que você vai ouvir de Deus e Deus vai falar com você. Porque Deus fala. Ele é vivo. E sendo vivo, Ele fala. Ah, pastor, ele não tem falado comigo. Não tem falado porque você não tem parado para ouvir. Porque quando nós paramos para fazer a nossa parte, ele vem e faz a parte dele. Amém, meus irmãos? Então, todos os dias, meu irmão, tira a sua cabeça. E hoje, infelizmente, é triste. Se nós pedimos aí para a igreja, eu sei que tem essas exceções e tal, mas se chamar na igreja aqui, um irmão, falar, irmão, vem cá, dirige a oração para nós aqui a Deus. Ai, eu não ensaiei. Ai, pastor, pode ser a semana que vem, que eu preciso ensaiar, eu preciso preparar, escrever, decorar. Ai, eu não sei, eu tenho que fazer igual o irmão fulano de tal que chega aqui. Aí vem aqueles estereótipos, vem achando que se eu falar dessa maneira, ou se eu levantar a mão e tal da maneira, e se fizer assim, ou der uma ênfase no Senhor, aí a coisa vai funcionar. Não, meu irmão! Quando nós temos intimidade, é todos os dias, a coisa flui naturalmente. Eu estou com o seu irmão, está só lá, fala assim, todo dia, meu irmão. Fala aí para ele, e ouça também dele. Eu também preciso ouvir, é todo dia.
Amém? É todo dia. É todo dia mesmo. E no mínimo 2 vezes por dia. Mas eu quero botar um incensinho lá na parte da tarde. Amém, meu irmão, está valendo. A mais está valendo. Amém? Eu quero jogar um pouquinho mais lá em tal horário. Manda ver, meu irmão. Mas no mínimo o Senhor quer na viração do dia. É interessante que o inimigo usa isso. Amém? Nós temos que entender o princípio de Deus. Orai e vigiai, diz o Senhor. Porque o Espírito está pronto. Isso Jesus está falando com a igreja. Porque quando fala o Espírito está pronto, está falando com a igreja. Mas a carne é fraca. Eu quero falar para vocês a respeito desse versículo. Nós temos mania de errar nisso aí. Eu mesmo já errei muitas vezes. Quando vem alguma pessoa falar conosco, principalmente conversar, pedir conselho, e falando assim, pastor, sabe o que é, pastor? Eu errei. Cometi um erro aí, falhei. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca, aí caí no pecado. Meu irmão, quer dizer o seguinte para você. Presta atenção nos detalhes da palavra. Vigiai e orai. Aqui está sendo muito específico. O Senhor está falando de vigilância e oração. E ele diz o seguinte, o Espírito está pronto. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo de Deus, o sopro da vida em você. Amém, meu irmão? E o Espírito, ele ora, ele clama pela oração. Porque o Espírito tem íntima comunhão com o Pai, e comunhão com o Pai é a oração. O Espírito clama. Mas o que é fraco é a carne. A carne não é fraca por pecado não, meu irmão. Sabe o que é, pastor? Eu errei. Eu cometi um deslize. Sabe como é que é? A carne é fraca. Não, meu filho, por pecado a carne não é fraca. Pelo contrário, é muito forte. Quer ver um exemplo? Se a gente falar, vamos fazer uma vigília de oração. Como é difícil. Eu estou nessa, meu irmão. O sono bate. Haja cafezinho. Chá não sei das quantas. Né? Tem gente que já vem com uma caixinha de fósforo para pôr palitinho assim segurando. O sono vem batendo, a coisa vai arrastando. E olha no relógio, passou só 5 minutos, meu Deus, e a noite inteira, pastor, é louco, meu Deus. Porque a carne é fraca, a carne milita contra o Espírito. A carne é fraca para orar, meu irmão. Para o pecado ela não é fraca não, pelo pecado ela é bem forte. Porque se falar assim, vai ter uma festa. Oh, glória! Você atravessa a noite, não é? Eu vou falar uma coisa, eu trabalhei em usina, eu ficava bobo de ver. O povo, às vezes passava a noite na gandaia, na festa, chegava em casa, dava uma lavada no Face, e já ia para a empresa, batia o cartão e trabalhava o dia inteiro. Como? Ainda contava, passei a noite inteira lá, olha, era na sola da bota, era não sei na onde, isso e aquilo. Mas olha que maravilha, o negócio foi 10, não sei o quê, e trabalha o dia inteiro. Por quê? Porque quando você serve o diabo, a carne é forte. A carne é fraca para orar, meu irmão. Eu não sei você, mas eu sou assim. A hora que fala que orar é uma luta, é uma peleja. Amém? Nós vemos na palavra do Senhor que Deus nos mostra, lá no livro de Hebreus também, que o Senhor Jesus, Ele hoje intercede por nós junto ao Pai. É o altar de incenso que está lá. Amém? O ministério de Jesus hoje não há outro senão interceder por nós, meu irmão. Hoje, o ministério de Jesus é esse. Porque nós já temos um outro consolador, ajudador, auxiliador, que é o Espírito Santo. Amém? Então nós pedimos, ele está lá, ele está intercedendo por nós. O ministério dele hoje é interceder por nós. E vale aqui um exemplo que ele nos deu lá no Getsemane. Quando ele subiu com os seus mais próximos. E quando ele orou e estava ali na angústia, sofrendo as nossas dores, ele olhou para trás. E o que ele estava fazendo? Dormindo. E é triste, porque hoje, enquanto Jesus ora por nós, a igreja está sonolenta. E nós vamos mudar essa verdade. Você crê? Resistir ao diabo e ele
fugirá de vós. É diariamente. E é lutar, meu irmão. A carne é fraca. A gente fala em orar, dá sono, dá canseira, dá isso, dá aquilo. E nós vamos resistir, porque quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? E essa palavra é verdade. Então é diariamente. Oração do crente, meu irmão, é todo dia. Não tem um dia que você não fique sem orar. Não podemos ficar sem orar um dia. Ah, não, já está bom. Essa semana eu tirei uma semana de descanso de oração. Tem gente que hiberna na oração, né? Tem mais 40 anos que está hibernando. Ô, ursão de Deus. Não, meu irmão, nós devemos pedir sempre. Tire da sua... Eu não sei, vocês, mas eu, principalmente quando eu era menor, eu tinha uma ideia assim, gente, como que Deus faz para atender? Imagina a confusão. O tanto de gente que tem pedindo, orando. E vai chegando tudo uma vez só. Ele deve ter um exército de anjos, eu imaginava, né? Colocando, chegou mais uma oração. Aí tinha lá o tubo da saúde, o tubo da prosperidade financeira. 40 polegadas. Aqui tem muito, né? Ia selecionando, fazia uma pré-seleção para chegar para Deus. Não, meu irmão, Ele é Deus. Ele conhece a cada um de nós, conhece a quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele conhece pelo nome, Ele sabe quem você é. Ele é Deus e Ele atende a cada um de nós. Por favor, pare, tire da sua mente coisas que trazem aí, que são heresias. Ai, não vou orar porque está congestionado. Ou então já vi coisa, olha... Vou te dar um conselho. Hora de madrugada. O trânsito é livre. Põe para despertar. Olha, eu fiz uma experiência. Ali entre 2h30, 3 horas, melhor horário. Não, meu irmão. Para Deus não existe horário. Para Deus não existe nada. Ele é Deus. E fique tranquilo. Esse negócio que está congestionado, Ele não vai atender. Pare de orar, Ele não vai te atender. Outro detalhe. Nós oramos e Ele olha para nós pelo sangue do Senhor Jesus. E o sangue nos purifica. Amém, meus irmãos? Então pecado, falta e etc. não interessa para Deus. Ele nos olha, você é zerado. Porque há um prisma. Há um sangue do Senhor que faz. E isso é outra coisa que também é jogado na nossa mente para desistirmos de orar. Você já viu pessoas chegar para você? Que? Você está orando? Brincadeira, viu, Dene? Dene, você? Perdendo tempo, meu filho. Não. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração? Vocês já viram isso, gente? Você acha que Deus vai ouvir toda oração dirigida ao Pai, colocada no endereço certo, no altar de incenso, que é o nome de Jesus, é atendido. Amém, meus irmãos? Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Deus criou a oração para Ele, não para nós. Eu quero que você também tire da sua cabeça com relação à oração aí. Tem gente achando que Deus, Ele criou essa saída para nós, porque lá atrás, teve o sindicato dos desacreditados. Aí saíram para a rua, batendo panela. Eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar, quero ser atendido. Sindicato dos desatendidos da vida. Aí Deus, por um sopro de misericórdia, tá bom, vou dar uma chance, pede aí. Não, meu irmão. A oração Deus criou para Ele. Amém? Vamos ver aqui, continuando em Êxodo 30. Na bênção, versículo 9. Aqui no capítulo 30 de Êxodo. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. Amém? Uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue da oferta pelo pecado fará expiação sobre eles pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Amém, meus irmãos? As orações são santíssimas ao Senhor. As nossas orações, meus irmãos, Ele criou para Ele, não para nós, porque Ele tem o prazer em nos atender. Não foi uma reivindicação humana, porque se dependesse disso nós estávamos parados, estavam sem ser atendidos em nada. Então não foi reivindicação, não foi porque alguém pediu, é porque Ele é bom. Fala assim, o meu Deus é bom. E aqui também tem mais uma verdade para nossas vidas com relação à oração. Eu falo assim, nesse altar, no altar de incenso, aqui
já vai fazer uma expiação com o sangue. É o sangue de Jesus. Limpa, purifica esse altar. E falou, olha, nesse altar, vocês só vão oferecer incenso. Mais nada. Não tem oferta pelo pecado, não tem libações, não tem nada. Por quê? Fala assim, com Deus não tem barganha. Nesse altar não se oferece holocausto. Não oferece sacrifício. O altar de sacrifício é outro. O altar de holocausto é outro. Ou seja, trazendo para a nossa realidade. Olha, faça a sua oração ao Senhor. Peça a Deus. E depois, deposite aqui. Ué, até já tiraram. Deposita aqui. O seu dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício. Olha, se você fizer uma campanha de 9 sexta-feira. Meu filho, tu que é 9, foge. Tá? Porque o 9 é do diabo. Novena. Novela. Eu tô falando sério. Chuta que é laço. Ai, se você vier aqui, nós vamos fazer a campanha do sal grosso. Ai, mas vamos fazer a campanha do laço do passarinheiro. Nós vamos dar um laço para cada um aí, e você vai sair correndo atrás do passarinho. Aí são 7 sexta-feiras, aí o poder de Deus, você vai pedir e Deus vai atender. Ou então, você colocar uma oferta, você vai ter um lencinho no centro das costas. Meu irmão, não, nesse altar é só oração. Mais nada, é só incenso, é só incenso. E incenso é a oração do santo. Amém, meus irmãos? Está dando para entender? Mais um princípio de Deus para nós com relação a isso. Então nós vimos que tem um local, nós vimos que tem uma maneira, nós vimos que existe sim uma certeza de que as nossas orações serão atendidas. Lá no livro do Apocalipse foi mostrado a João. Amém? E de repente, na hora que o Senhor dá a ordem, aquele incenso virá. Incenso só funciona com fogo. Amém? Quem já foi meio zen, deve lembrar, né? Incenso só funciona com fogo. O incenso é nosso. O fogo é de... Amém, meu irmão? Bota um foguinho aí, clama para o Espírito Santo. Fogo é o Espírito. Amém, meu irmão? Para de oração chué. Para aquela oraçãozinha decorada. Deus não se agrada de vãs repetições. Tem muito crente nas vãs repetições. Tem muito crente naquela oração automática. E aquela oração para dormir então à tarde, na viração da noite? Já põe, você prepara, põe um pijaminha, toquinha, tá frio, né? Toca, careca, esquentou, beleza, arruma o travesseiro, já deita, põe as mãozinhas, como eu digo para as crianças aqui, os dedinhos bem juntinhos para orar. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Calma. Eu já fiz muito isso, misericórdia. Aquela oração assim de quebra de consciência, já fiz a minha parte, né? E a hora que levanta, meu irmão, oração é incenso, incenso é a nossa parte. Vou mostrar para vocês o que é incenso aqui na palavra. Amém? E fogo vem de Deus. Abra, meu irmão, abra aí para que Deus mande fogo. O Espírito Santo está ansioso para mandar novamente línguas de fogo sobre a sua vida. Se tiver que sapatar, sapateia. Se tiver que falar, fala. Porque uma vez já falaram, por que vocês gritam tanto? Apesar que aqui a gente quase não grita. A não sei eu de vez em quando. Precisa gritar. Deus é surdo. Não, ele não é surdo. Mas ele também não é velhinho gagá. De vez em quando uns gritinhos ele gosta. Manda ver, meu irmão. Está na sua casa? Abre a boca. Clama ao Senhor. Senhor, bota fogo aqui, meu irmão. Chega daquela oraçãozinha assim. A hora que você entra, a palavra diz, que você entra no Santo dos Santos, pelo sublime caminho que nos leva lá. Amém? Que é a oração do justo, pelo altar de incenso. Entra com ousadia, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Quando você entra para pedir para o Senhor, você entra com ousadia. Isso é fogo de Deus. Não, você não vai lá com um chapéuzinho, mendigando. Senhor, uma bencinha, pelo amor de Deus. Deus, mais uma bencinha hoje. Mais uma bencinha. Não, meu irmão, você entra com fogo.
O incenso só funciona, só entra na sua função principal quando tem fogo. O incenso é nosso, o fogo é de Deus. Fala assim comigo, o incenso é meu, o fogo é de Deus. Você crê nisso? Então vamos entender a questão do incenso. Já estamos terminando. Capítulo 30 mesmo, vai um pouquinho mais para frente. Versículo 34. Amém? Vamos entender a questão do incenso. Na bênção, meu irmão? Fala assim, o incenso é meu. O fogo é de Deus. Tem gente que põe incenso lá e fica esperando o aroma subir. Não precisa fazer isso, por favor. Mas tem gente que já comprou daqueles vendedores na rodoviária, né? Que vende aqueles incensozinhos assim, vem com aquele rabinho, né? Né? Aí você chega lá e, como é que faz? Enfia lá e fica esperando, poxa, mas não tem cheiro bom, esse negócio não funciona. Você tem que queimar, meu filho. Tem fogo. E o fogo é do Espírito. Cada um da sua maneira. Amém? Tem uns que tem um fogo mais abrasador, outros mais light, mas é fogo. Se não tiver fogo, o incenso não queima. Se não queima, não sobe aroma suave ao Senhor. Então vamos entender aqui? Versículo 34. Acharam aí? E disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálgamo. Nessas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Amém? Nós vemos aqui 4 elementos com relação ao incenso. Eu gosto de ir atrás para ver. Eu peguei numa enciclopédia. Deixa eu achar aqui onde é que eu pus. Eu peguei numa enciclopédia para entender cada um desses elementos. E eu achei interessantíssimo. A hora que eu estava lendo hoje à tarde, eu falei, ai, maravilha, é Deus na causa. Eu nunca tinha parado aqui. Tem esses elementos, Deus deu aqui. O incenso aromático que o sacerdote apresentava ao Senhor, junto com os pedidos que vinha do povo, tinha aqui 4 elementos. 3 para especificamente o incenso. E mais um 4 que é para dar um tempero final. Vamos ver cada um? O primeiro, estoraque. Eu fui pegar. O que é estoraque? Estoraque é a mesma coisa que bálsamo. Amém? Olha que interessante, na enciclopédia. Resina de arbusto com flores semelhantes às da laranjeira. Não é colhido por corte, mas por gotejamento natural. Interessante que essa especiaria, estoraque, ou também bálsamo, interessante que eu estava lendo lá, é um arbustozinho, que dá muito naquela região, um arbustozinho, e ele tem uma resina. E você sabe, se você quiser resinar aí, quem já estudou história, vocês lembram do período da borracha no Brasil pré-colonial? Amém? Então vai lá, você faz aquelas lascas, faz aquele risco e tira a borracha de lá. Então aquilo é uma resina. Toda a resina você tira dessa maneira, exceto aqui, porque nesse arbusto, se você fizer o corte, se você cortar, se você forçar, sai a resina, mas ela fica com aroma ruim. Mas esse arbusto, se ficar ali, principalmente quando está muito quente o sol, ele exala por gotejamento. A resina sai naturalmente. E você põe umas canequinhas ali e vai pegando aquela resina. Aí sim, tem aroma agradável a Deus. A hora que eu li isso, eu falei, é Deus na causa. Primeira coisa, para nossa oração, ser incenso agradável ao Senhor. Primeiro elemento, deve ser uma coisa fluindo naturalmente. Amém? Por gotejamento. Meu irmão, ora, pede, faz a sua parte. Você não precisa autoflagelo. Eu vou arrancar a resina daqui. Oh Deus, ouve a minha oração. Grão de bico, ajoelha, não sei o quê. Não, é no gotejamento natural. Tem que fluir de maneira natural. Amém? Se você forçar, se você cortar, se você espremer, se você sapatear em cima, pode até sair, mas não vai ter o efeito
que deve ser. E Deus deixou bem claro, eu quero essa resina. Amém, meus irmãos? Segundo elemento, onixa. Eu li isso aqui e falei, que será isso, Senhor? Onixa, ou onica, em outras traduções aí. Olha só o que é isso. Chama também de pércolo. Tirado, presta atenção, gente. Tirado da queima da concha de um molusco. A concha é a defesa do molusco. Você pega um determinado molusco, tem um molusco que também dá muito naquela região do mar Mediterrâneo, ali da região do mar Báltico e toda aquela região tem muitos moluscos. Tem um determinado molusco, você abre, arranca o molusco de dentro, pega aquela concha, fala assim, concha é proteção. Amém? Vocês já viram o desenho do Bob Esponja? Amém? Ó, conchinha, proteção. Vocês já viram o símbolo da Shell? A conchinha, proteção. Então eles pegam o seguinte, arranca o molusco, pega aquela concha, queima ela, sem queimar muito, moe, sai um aroma gostoso. É o segundo elemento para fazer o incenso agradável ao Senhor. A hora que eu li isso, eu falei, é de Deus. Meu irmão, para nossa oração ser um incenso agradável ao Senhor, arranca as proteções, a casca que está em cima de você. Arranca a concha, meu irmão. Arranca, queima, tritura, arranca. Diante de Deus não há nada que possa estar protegendo. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus protegidos dentro de uma ostra, fechado. Nós chegamos diante de Deus pensando que nós enganamos a Deus. Nós chegamos fechados, falando palavras bonitas, enquanto aqui dentro há um choro. E Deus fala, chora, meu irmão, chora, arranca essa concha, eu quero ouvir o seu choro. A hora que você chora, aí sim exala o bom perfume de Cristo. Amém, meus irmãos? Então arranca toda a proteção. E muitas vezes nós nos protegemos. Humanamente nós carregamos proteção. Nós nos protegemos de toda a humanidade. Nós protegemos dos outros. Nós protegemos o nosso ser, o nosso querer. Enfim, Deus fala, arranca tudo isso. Quebra. Queima. Aí vai ser o segundo elemento de incenso agradável ao Senhor. Amém? E o terceiro, gálbano. Olha que interessante, gálbano. Gálbano é uma resina de uma mistura de duas plantas da Pérsia, principalmente. Tá? Então, se você pegar uma só, ela tem um cheiro horrível. Se pegar só a outra, tem um cheiro horrível. Mas se você mistura as duas, dá o gálbano. Um cheiro suave e agradável. A hora que eu vi isso aqui, falei, mais uma vez, é de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio. Tudo que vocês concordarem aqui será ligado no céu. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, nós precisamos compartilhar. Ora comigo, meu irmão, intercede comigo, vamos juntar. A minha aqui está meio fraca, o cheiro está meio ruim, a sua eu acho que também. Então, vamos juntar. Juntou, vem cheiro agradável ao Senhor. O gálgamo, meu irmão, são resinas que são horríveis. Um odor, olha, é terrível, pelo que eu vi na enciclopédia. Juntou as duas. Depois eu passo o nome. O nome científico, se alguém, não sei se vai resolver para alguém, né? Mas aquelas coisas assim, oxitamos citrus e mais vimos, então aqueles nomes em latim assim, que para mim, arrisca isso, muita coisa para hoje, né? Mas o que interessa, são duas resinas e duas plantas diferentes, que são terríveis, são um odor horrível, mas se misturada na mesma proporção, é cheiro agradável a Deus. Isso tudo faz parte do incenso agradável. Esse é o basicão, amém? Mas agora vem o quarto elemento. O quarto elemento que coloca aqui. No versículo 35, já falaram aí, amém. Que povo inteligente, oh, maravilha. E disso fará incenso. Quer dizer, pegou aqueles três, misturou, partes iguais, triturou, amém, meu irmão? Faz o incenso. Nós precisamos de tudo isso, para que a nossa oração venha a ser incenso agradável ao Senhor. Aí vem tudo isso o quê? Disso fará incenso. Perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo.
Agora vem o X da questão. Interessante que eu estava pegando em hebraico, incenso em hebraico, é leboná. E leboná em hebraico quer dizer também puro, sem mancha. É o mesmo nome. Então, o que acontece? Eu estava lendo na enciclopédia, interessante que se você pegar essas especiarias todas aí, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma cor, cada um tem um detalhe, mas se você mistura sal, fica branco. Amém, meus irmãos? A nossa oração deve ser pura ao Senhor. O que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos. A oração dos pequeninos sobem mais rápido à presença do Senhor. Por quê? Bota sal nisso, meu irmão. Pureza, tá? E aqui ele está falando sal puro. Ele não está falando de sal contaminado. É o NaCl, somente, purinho. E aquele sal puro. E esse sal puro, se misturar com essas outras especiarias, pode ter a cor daqui, a cor dali, cor de burro quando foge, misturado com não sei o quê, aquela coisa toda. Misturou, jogou sal, fica branco. Porque o que Deus quer é pureza. Amém? Isso é incenso agradável ao Senhor. Você crê nisso? Então fala de novo para o seu irmão ao seu lado, fala assim, a sua oração é ouvida, meu irmão. Fala aí, é ouvida. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus. E estaremos tomando posse. Assim como Zacarias teve a sua oração ouvida, nós teremos a nossa oração ouvida diante do Senhor. Você crê? Fica em pé. Fica em pé em nome de Jesus. Pois Deus tem grandes coisas para nós. O mover de Deus está sobre a nossa vida. Arte como arte de perfumista. Deus falou, olha, faça de maneira, de arte de perfumista. Ele está falando para nós, quando for orar, meu irmão, ora de uma maneira que está fazendo o seu melhor. Ele não está interessado em quantidade. Está interessado em qualidade. Amém? E o interessante com relação ao incenso, muito interessante, falando nessa questão de qualidade e quantidade. Quando você põe o incenso no altar de incenso, você não precisa encher, fazer uma montanha. Não, pôs um pouquinho, Deus manda o fogo. E pronto. É o necessário para subir como incenso, como aroma agradável a Deus. Você crê nisso? Fala assim comigo. Qualidade é superior a quantidade. Amém, meus irmãos?